Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 337. 337. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Qual que é, irmã? Vamos cantar o 341, em seguida cantamos o hino 4. 341, 341. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vamos cantar o hino 4 para nós orarmos a Deus, irmãos. Cântico 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos buscar a Deus agora em oração, vamos apresentar ao Senhor os pedidos e orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e pessoas testemunhadas também que pedem as nossas orações. Vamos orar também por Sofia, Yasmin, Maria e família que estão enfermos. Pedem também as nossas orações, que sejam apresentadas nas mãos de Deus junto das suas famílias. Vamos orar por toda a nossa irmandade, que está nos acompanhando pela internet também, aqui presencialmente nos cultos. Já houve culto agora pela manhã, Deus abençoou grandemente, e agora à noite novamente. Que o Senhor possa também nos mandar a sua palavra, possa falar com a nossa alma, encher nosso coração de alegria da sua presença, e o povo de Deus possa ser animado pelo Senhor nesses dias difíceis que temos atravessado, se nós
abrimos o nosso coração a Deus e nos permitirmos tocar por Ele, como Ele diz na sua palavra que está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. Permita, Deus, que o Espírito de Deus ache morada nos nossos corações essa noite, irmãos. Que o Espírito de Deus ache morada na nossa mente, no nosso caráter, na nossa consciência. Que o Senhor tenha trazido para essa congregação essa noite adoradores, adoradoras. Glória ao nome do Senhor, que adoram ao Pai em espírito e verdade. A palavra diz que Ele busca, se Ele busca, Ele tem anseio, Ele tem desejo de encontrar. Que o Senhor busca para si adoradores que o adorem em espírito, verdade e vida. Permita a Deus que Ele tenha encontrado essa noite muitos adoradores aqui, irmãos. Não só aqui presencialmente, mas também lá na live, onde o povo de Deus das suas casas estão acompanhando. Eu estava no litoral ontem. Eu fui visitar alguns irmãos à noite. Ontem à noite fui com meus pais, a Dani, as crianças, meu sobrinho. E fomos até uma pastelaria do nosso irmão diácono da CCB, no bairro onde eu cresci, onde eu nasci. Ele foi auxiliar de jovem junto comigo, o irmão Ed. E com a maior alegria nos recebeu, ficamos papeando. Dali a pouco dava para fazer um culto. Juntou tanta irmandade lá na pastelaria que dava para fazer um culto. E os irmãos tudo com o aplicativinho. Falaram, irmão, nós assistimos os cultos lá de Alphaville toda noite. Glória a Deus. Estamos lá adorando com os irmãos. Falei, deixa o cooperador de vocês saber que vocês vão ver só. É só não contar, né, irmão? Nós não conta, mas nós assistimos, tá bom. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E assim o Senhor vai encontrando o seu povo. Uma coisa é certa, irmão. O povo de Deus nunca ficará desamparado, irmão. O Senhor sempre vai suprir a necessidade do seu povo. Seja ela material ou espiritual, se for o pão da terra, o Senhor tem anjos aqui na terra que poderão te suprir. Se for o pão do céu, o próprio Deus manda o maná para a sua igreja, irmão. Porque Ele não precisa de ninguém, Ele é o Senhor e Ele sempre nos alcançará. Essa semana, a partir de hoje, estamos em comemoração, porque na próxima sexta, a nossa igreja completa 11 anos de existência. No dia 23 de julho de 2010 foi feito o primeiro culto da CCA. Já foram 11 anos, bastante luta, bastante prova, mas nós estamos aqui dando glória a Deus, louvando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nem parece, mas desses 11, eu estou há 10 anos e 3 meses aqui já junto da minha família, e o Senhor nos tem abençoado. Eu tenho certeza que essa semana o Senhor vai derramar muitas bênçãos para a sua igreja. Da nossa irmandade que tem lutado para manter esse ministério de pé. Nós não somos melhores que nenhuma igreja, mas nós valorizamos o lugarzinho que Deus nos colocou para servir a Ele. Amamos a nossa igreja e vamos servir ao Senhor pela vida e pela morte, no nome de Jesus. Pediremos também que Deus nos mande do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença, ajoelhados, primeiro para pedir perdão pelas muitas faltas, muitos erros que cometemos diante de Ti. Sabemos que somos falhos e errantes, mas que o Senhor é bom e misericordioso e tem trazido para nós tudo o que temos de necessidade. Nada nos falta. Não temos falta de nada, Senhor, pois quando dobramos o nosso joelho e clamamos ao Deus do céu, o Deus que fez o céu e a terra, tudo o que nos falta é suprido pelo Espírito Santo de Deus. A Tua igreja, na verdade, tem sido muito combatida de todas as formas, mas nunca foi e jamais será vencida, Senhor, porque fomos chamados pelo Teu decreto de salvação, fomos chamados pelo nosso nome, através do anúncio da palavra da vida eterna, fomos alcançados por Deus
e temos em nós essa certeza viva de que Deus nos ama e de que Deus cuida e vela de nós como uma mãe cuida dos seus filhos. Queremos entregar a Deus todos os pedidos de oração da nossa Irmandade, que junto de nós está congregada, não só aqui presencialmente, mas também pela live. Por toda parte do mundo, teu povo, Senhor, acompanha a tua palavra, glorificando a Deus, e que o Senhor tenha piedade de nós mais essa noite, e queira, ó Deus, visitar os nossos corações com a tua presença, nos fazendo sentir a tua graça, o teu amor, e acima de tudo, glorificar ao Senhor de toda a nossa alma, e também de todo o nosso ser e de todo o nosso coração. Faze, ó Deus, com que o teu Espírito esteja repousado sobre essa congregação essa noite. Que, Alamaia, não falte a virtude do céu sobre nós, não falte a tua unção, não falte a tua graça, pois o teu povo precisa ser visitado pela tua presença todo o tempo. Se viermos aqui e não formos tocados por Deus, seremos como o metal que soa ou como o sino que tine. É só barulho, é só manifestação da carne. Enche esse lugar da tua glória, Senhor. Enche o teu povo da tua presença, ó Deus maravilhoso. E que saiamos daqui com os nossos corações cheios de Deus, ó Pai. Toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração que a nossa Irmandade tem feito. Sobre todos eles, o Senhor conhece as nossas necessidades e tem as suas maneiras de trabalhar. Temos certeza que a nossa oração não será impedida de tocar o trono da tua destra divinal, Senhor. Toma nas tuas mãos o ministério da tua obra e toda a nossa Irmandade que durante, Senhor, mais esse ano lutou para que esta bandeira permanecesse hasteada. Até aqui nos ajudou o Senhor e permita, Deus, que o Senhor nos dê vida e saúde para continuar dizendo que Deus é bom na nossa vida. Manda do céu a tua santa palavra e fala com as nossas almas. Ensina-nos a como melhor te servir, a como dar um bom testemunho de cristão diante de ti. E que sempre que os nossos corações se abrirem para Deus, possamos também com isso receber o teu Espírito dentro de nós, renovando o nosso ser, a nossa mente, a nossa consciência e os nossos corações também, Senhor. Toma esse culto nas tuas mãos, abençoa todos nós que estamos trabalhando para que esse culto aconteça e faz com que o teu povo, onde estiver, seja tocado pelo teu Espírito. Pedimos as tuas bênçãos celestes e damos gratidão a Deus por todas elas. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito na sua glória para sempre. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar outro hino, irmãos. 237. 237. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas.
Glória a Deus. Irmãos, agora nós temos o momento dos testemunhos, para os irmãos e as irmãs que sentirem da parte de Deus e agradecer ao Senhor, usarem essa oportunidade para glorificar a Deus, falar das bênçãos e das maravilhas que todos nós temos alcançado das mãos do Senhor. Do meu lado esquerdo, direito dos irmãos, está o microfone dos irmãos, do lado inverso das irmãs. Todos têm essa liberdade para louvar e engrandecer o Senhor. Estamos nesse momento de comunhão dos testemunhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está junto de nós nosso irmão Ricardo, que é cooperador em Araçatuba, aqui no interior de São Paulo. Ele vai vir aqui contar umas aulas para nós. Vem, meu irmão. Serve a Deus. Ele vai testemunhar aqui em cima. Mas pode ser que venha outro, né? Qual é o nome do bairro lá, irmão? Não é mais Água Branca, né? Iporã, pode subir, irmão. Aqui, irmão. Nosso irmão atende no Jardim Parque Água Branca e no Jardim Iporã, na cidade de Araçatuba. Dá umas 7 horas aqui de viagem? Umas 7 horas de viagem. Quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, a gente passa por lá. Nosso irmão Ricardo é cooperador. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Esta noite agradeço a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, o seu grande amor, irmãos, que tem me ajudado, não só a mim, mas a minha família, né, irmãos, tem dado a esperança, tem colocado e preservado no nosso coração a esperança, irmãos, da vida eterna e o prazer de servir a Deus, irmãos, na face dessa terra. Eu agradeço a Deus pela viagem que Deus preparou, irmãos, estar aqui em visita, né, a minha família, minha mamãe que reside ali em Guarulhos, né, irmãos, e era um desejo muito grande do meu coração poder estar congregado junto com essa irmandade mais uma vez. Nós estivemos aqui um tempo atrás, numa reunião que teve de ministério, né, irmãos, estivemos aqui também junto com o nosso irmão Júlio César, né, irmãos, e era um desejo muito grande, irmãos, do meu coração, novamente retornar a essa casa, irmãos, porque a primeira vez que estive aqui, ficou marcado no meu coração, irmãos, né, querida irmandade, irmão Rodrigo, né, todos os irmãos que
online também nos assistem, irmãos. Uma atmosfera tão gloriosa que tem nessa igreja, irmãos, que não dá para explicar. Né? Um amor tão imenso, irmão, que a gente sente no coração. Irmãos, quem vem no propósito de servir a Deus, entra aqui dentro, quer voltar de novo, irmãos. Eu agradeço a Deus que nessa noite Deus, mais uma vez, cumpriu o desejo do meu coração, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, que o Senhor tem nos ajudado. Né, irmãos, ali em Araçatuba. Estamos na peleja como os irmãos aqui. Né, em diversos lugares, irmãos, onde o Senhor tem nos colocado, irmãos, para servir a Deus nessa obra, nesse ministério. Irmãos, com a paz no coração, né, com liberdade, irmãos, de servir a Deus, de buscar o Senhor. Irmãos, e eu não tenho palavras para agradecer a Deus, irmãos, não tenho palavras, porque o Senhor tem sido bom, irmãos, na nossa vida, tem sido bom conosco, tem nos ajudado, irmãos. Né, irmão Rodrigo falou, irmãos, do combatimento, né, irmãos? Ali também conosco temos sido muito combatidos, irmãos, mas o Senhor tem, irmãos, nos preservado e nos ajudado também ali em Araçatuba, irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez ali, com uma nossa irmã, tem obras que Deus faz, né, irmãos, cada um no seu tempo, mas tem obras que Deus começa e com o tempo Ele vai terminando, irmãos. Essa irmã, uma vez Deus preparando, irmãos, no meu trabalho, eu trabalhava na rua naquela época e fui fazer um serviço numa casa. E quando eu cheguei lá, era uma casa simples, humilde, irmãos, num bairro lá de Araçatuba. E conversando com o senhor da casa, irmão, de repente nós entramos nas coisas de Deus e ele foi alegrando o coração. Eu falei dessa obra para ele, ele se alegrou, irmãos. Porque era um irmão que tinha um desejo muito grande de servir a Deus. E o desejo dele era, irmãos, congregar na CCB. Mas, irmão, como o lugar era muito simples, ele já tinha ido atrás de alguns irmãos, né, não julgo, mas ele tinha ido atrás de muitos e muitos não deram a mínima para ele, que é um lugar muito simples, irmãos. E naquele dia que nós fomos ali, irmãos, Deus trouxe uma alegria tão grande, falei dessa obra, e nós começamos os cultos ali. Começamos os cultos, irmãos, e o Senhor foi abençoando, né, irmãos, foi ajuntando alguns irmãos e por 2 anos nós tivemos ali naquele bairro, né, irmãos, servindo a Deus. Deus chamou aquele irmão, chamou a esposa dele, irmãos, que era uma mulher, irmãos, que era moradora de rua. E Deus fez uma obra muito linda, irmãos, com ela, com ele, chamou, irmãos, e eles serviram a Deus conosco ali uns 2 anos. Passados uns 2 anos, irmãos, essa irmã, o Senhor recolheu o esposo dela. E devido, irmãos, às dificuldades que nós tínhamos culto na casa, tivemos que parar naquela localidade, que só tinha ali para a gente fazer o culto. Essa irmã decidiu ir morar com a cunhada dela, que se propôs ali a cuidar dela, a estar com ela, né, irmãos? E ali nós tivemos que, por um tempo, suspender os cultos naquele lugar. Ela começou aí numa outra denominação, com a cunhada dela, e ficou, irmãos, tranquilo, ela sendo cuidada, amparada. Às vezes nós íamos lá, né, víamos ela, mas foi passando o tempo, irmão, essa cunhada dela acabou querendo o que ela queria, porque o que ela queria mesmo, irmãos, é algo que queria mesmo era tirar ela da casa do irmão dela, para ela poder ficar com a casa, e depois, irmãos, ela acabou desprezando essa irmã. E nós não tínhamos mais o contato frequente, nós não ficamos sabendo, irmão, do que aconteceu. Então o que aconteceu? Essa irmã, que um dia havia vindo morar na rua, foi morar na rua novamente. Olha a situação, mas Deus é aquele, irmãos, que não nos deixa. Ele não nos abandona, irmão. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, mas Deus, Ele não nos desampara, irmãos, entenda. Tem obra que Deus começou, ao seu tempo Deus vai terminar, Ele não vai deixar pela metade, porque Ele é Deus, e Ele promete, e Ele cumpre, irmão, na nossa vida. E um dia, irmãos, eu saindo do serviço, acabou acontecendo algo no meu serviço, eu saí um pouco mais tarde, irmãos, e no carro da firma, quando eu estava passando, eu bati o olho e vi ela na rua. Maltapilha, mendiga, eu olhei assim e falei, aquela não é a irmã Rosa? O nome dela é Rosa, irmão, eu posso ter liberdade de contar o nome dela assim. Irmão, cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei assim, eu acho que é ela, eu vou atrás dela, a gente não estava sabendo de nada. Irmãos, peguei meu carro, comecei a andar na região onde eu vi ela ali, e graças a Deus eu encontrei essa irmã. Irmão, no mesmo, coloquei ela dentro do meu carro, falei, vamos lá para casa, vamos conversar. Sentamos, ela contou, irmãos, o que aconteceu, né, do jeito que a sua ex-cunhada havia colocado ela para fora de casa, irmão. Nós falamos, Rosa, você não vai ficar desamparada, irmãos.
Começamos a cuidar dela, ela ficava um tempo em casa, um tempo no Júlio César, e nós orando a Deus, falando, Senhor, e agora? Nós não podemos deixar ela na rua. Podemos deixar na rua. E fomos cuidando, irmãos. Por causa do tempo, vamos resumir aqui. Irmão, o Senhor foi tomando os caminhos, irmãos. De repente, apareceu um irmão que tinha algum sentimento por ela. Conversamos, fomos levando, irmãos. Começaram a namorar, casaram, alugaram uma casa. Olha só, irmãos, a obra que Deus faz. Deus chamou ele também, que não era batizado, chamou, irmãos, nas águas do batismo. Está servindo a Deus por nós até hoje lá. Irmãos, e essa irmã com as dificuldades, e eles numa simplicidade, ele também era pobrezinho, irmãos. E essa irmã, todo culto, irmãos, ela vinha na igreja, irmãos, entregar o seu pedido de oração. Vem os pedidos de oração, né, irmãos, normalmente do culto, mas todo culto ela vinha, irmão, escrito, irmão Rodrigo, todo culto, a mesma coisa, eu peço por mim, pela minha enfermidade, né, para mim ver se Deus me aposenta. Olha, irmãos, todo culto ela trazia, Rose, vai orando a Deus que Deus prepara, vai orando a Deus que Deus permite, irmãos, mas Deus sabe os caminhos que Ele toma. Ela não tinha procurado advogado, não tinha nada, era a fé que estava no coração dela. E ela falou assim, que um dia de repente a assistência social chegou na casa dela e do nada, falou assim, Rose, eu vou tentar te aposentar. E ela, tudo bem. Ela chegou na igreja, no pedido de oração dela, falou, escreveu lá, irmãos, peço porque a assistência social foi lá em casa e ela falou que vai tentar me aposentar. E nós sabemos a dificuldade que está, né, irmãos? Não está fácil. Tantas pessoas, muitas das vezes, que trabalham, e ela, irmão, naquela condição, mas eu falei, vamos entregar, vamos pedir. Né, irmãos? E fomos orando, fomos apresentando. Irmãos, e para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, essa nossa irmã, de repente, irmãos, chegou uma cartinha na casa dela, para ela ir lá, irmãos, dar entrada na aposentadoria, irmãos, e essa irmã que ficava na rua, irmão, não tinha, irmãos, perspectiva nenhuma de vida, irmãos. Hoje ela está aposentada, está casada, tem o cantinho dela, está com o esposo dela lá servindo a Deus. E outra, irmãos, é uma das mulheres que ajuda a manter a obra de Deus naquele lugar, irmãos. Irmãos, então nós contemplamos, participamos desta obra de resgate, irmãos, glória ao nome do Senhor, e ela está lá feliz, servindo a Deus, irmão. Irmão, o dia que nós não conseguimos lá buscar ela para ir no culto, irmãos, nossa, ela fica ligando, porque nós temos que passar lá. É o prazer dela servir a Deus, irmãos. Então é uma vida que foi transformada, foi resgatada, glória ao nome do Senhor, irmãos. O Senhor, irmãos, trouxe, glória ao Senhor, e deu condições, e ela está lá servindo a Deus conosco, irmão. Todo cultinho, ela vai lá, continua, irmão. Tem algum pedido ela traz? Irmãos, está a mesma coisa. E está lá firme, servindo ao Senhor conosco, irmãos. Ali nós temos vindo a mão do Senhor nos ajudar, a mão do Senhor, irmão, trabalhar ao meu favor, irmãos, da minha família, do meu menino que está me acompanhando nessa noite, meu filho. A minha esposa ainda vai vir também de viagem, vai passar uma semana aqui. Né, irmãos? Então o Senhor ali tem nos ajudado, irmãos. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, irmãos. Né, em vários momentos da nossa vida, né, irmãos, em que passamos por dificuldades, Deus sempre nos sustentou. Deus sempre nos ajudou, irmãos, que nós não podemos, muitas das vezes, desistir. Muitas das vezes porque uma luta se levantou, ou porque alguma afronta do inimigo se levantou da nossa vida, bendito seja o Senhor, alguma coisa no meio do caminho deu errado, não desista, glória ao Senhor, continua, irmão, servindo a Deus, crendo, irmão, que ao seu tempo, aquele que começou a boa obra, ele terminará na sua, na minha e na nossa vida, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Essa noite, irmãos, rapidinho, irmão Rodrigo, irmãos, rapidinho, eu sinto de contar nessa noite, irmãos, também. Uma vez, irmãos, eu tinha um desejo no coração de estudar. Trabalhava, meu menino era pequeno, a esposa também, irmãos, ajudava uma coisa ou outra, mas a gente pagava a casa, né? Então o salário, irmãos, era apertado. E eu tinha um desejo no meu coração de estudar, mas não tinha condição. E eu via a empresa muitas das vezes chamar alguém que trabalha lá para pagar um curso, uma faculdade, alguma coisa. E eu comecei a falar, Senhor, prepara. O coração do homem está na tua mão. E Deus ouviu, irmão. Deus ouviu. Um dia um gerente me chamou na empresa. Falou, Ricardo, temos visto, né, o seu porte, o seu exemplo, né, irmão, de funcionário. Porque a gente tem, né, irmãos, procurar fazer as coisas certas.
e propôs a pagar um curso para mim, irmãos. Eu comecei a estudar, não tinha condições alguma, irmãos, mas Deus é aquele que é a nossa condição, glória ao Senhor. Mas, irmãos, veja só, quando Deus, Ele dá alguma coisa na tua mão, é teu. Quando Deus fala, é teu, filho, é teu, não adianta, irmão. E o tempo foi passando, o gerente que havia, irmãos, proposto para mim, saiu da empresa, entrou outro gerente. E entrou o gerente, irmãos, mudou ali o gerente na empresa, e muitas das vezes o gerente, ele tem uma outra cabeça, um outro propósito, muda muita coisa. E ele começou, irmão, a fazer mudança na empresa. Fazia 6 meses que eu tinha começado o curso. Ainda tinha, irmãos, 1 ano e meio. E ele foi no setor, irmãos, infelizmente o meu setor foi desativado, né, teve algumas mudanças, e eu acabei sendo mandado embora dessa empresa. Mas olha, irmão, olha só como Deus trabalha. Fiquei triste, abatido, e no dia de eu assinar os meus papéis, aquele gerente me chamou na sala dele, sentou comigo, irmão, soberbo, irmão, olhou para minha cara e falou bem assim, falou, olha, eu sei que a empresa está pagando um curso para você, né, que falta um tempo ainda para acabar, mas ele olhou bem para minha cara e falou bem assim, falou, olha, mas eu não estou nem aí para isso. Você pega os boletos, leva para sua casa e você se vira porque a empresa não vai ter compromisso mais nenhum comigo. Ele não era dono, irmãos, ele era gerente. Irmãos, eu não falei nada. Eu engoli aquilo, virei minhas costas, falei, tudo bem. Fui para casa, irmãos, e já fui falando com Deus. Falando, Senhor, foi o Senhor que me prometeu para mim, foi o Senhor que me deu. Irmãos, fui orar, fui apresentar ao Senhor, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode, irmãos. E Ele trabalha onde Ele tiver que trabalhar, Ele trabalha. Aleluia, nós temos que confiar e entregar as nossas causas nas mãos do Senhor. Passou 10 dias, irmãos, que aquele homem tinha feito aquilo comigo. Irmãos, eu fui tendo um propósito de oração. Falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Aí eu fui novamente, irmãos, para pegar assinar os restos dos papéis que tinha, os papéis da rescisão. E quando eu entrei, a secretária pegou e me chamou e falou, olha, Ricardo, eu não sei o que, mas o gerente, o fulano de tal, ele disse que quando você quer é para você ir lá na sala dele. Falei, tá bom, fiquei aguardando, nem imaginava, irmão, o que era. Quando de repente aquele jeitão dele, né, irmão, ele é barbudão, assim, sentado na mesa da sala dele, senta aqui. Olha, eu como gerente aqui eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, porque o dono da empresa mora aqui em São Paulo. E ele me dá a liberdade de fazer o que eu quiser. E eu tinha colocado no meu coração que o curso que você está fazendo, a empresa não ia ter arcar com nada, você tem que se virar. Mas, irmãos, eu vou contar com as palavras que ele me disse. Glória ao Senhor. Mas o dono da empresa estava lá em São Paulo. E ele falou para mim que ele estando lá, uma voz começou a falar no coração dele, bem assim, irmãos. Claro, eu falo como ele falou para mim. Você está pagando o curso para o Ricardo. Você está pagando o curso para o Ricardo. Termina de pagar o curso para ele. Irmãos, foi falando de um jeito que ele não aguentou mais. Pegou o telefone, ligou para o gerente lá em Aracatuba e falou assim, olha, glória ao Senhor, vou te respeitar, você não quer trabalhar mais com ele, mas o curso que ele está fazendo, você vai pagar para ele até o final. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aquele gerente, irmãos, olhou para mim, de um outro dia soberbo, glória ao Senhor, mas naquele dia humilhado, falou, então assim, Ricardo, pega todos os boletos daquele curso e deixa aqui, que independente eu vou pagar até o final, irmãos. Eu virei as costas para aquele, eu falei, obrigado, né, irmão, com a educação que a gente tem, virei as costas, glória ao nome do Senhor, e saí glorificando o nome do Senhor, irmão. Irmãos, me formei, terminei meu curso, não paguei nem matrícula, mas eu paguei, irmão. Ficou tudo por conta daquela empresa. Glória ao Senhor, me formei, depois atuo na área até hoje, irmãos. E hoje o nome de Deus está sendo glorificado. Irmã, descansa no Senhor. Os irmãos que estão nos assistindo online, irmãos, descansem no Senhor. Há um Deus trabalhando sobre a tua vida. Oh, igreja do Senhor, aleluia, não desista, porque aleluia, há um Deus pelejando por nós na terra.
O Senhor tem trabalhado, irmãos. O Senhor tem trabalhado na nossa vida ali em Araçatuba, irmãos. Eu agradeço a Deus por essa força. O Senhor, graças a Deus, nos permitiu de pegar a saudação da nossa querida Irmandade, ali de Araçatuba. Glória ao nome do Senhor, trouxe a saudação. E também desejo, irmãos, levar a saudação dessa querida Irmandade, de onde Deus preparar também, irmãos, de congregar por esses dias. Ali também para Bonifácio, onde sempre nós estamos com o irmão Silas, quando Deus prepara também com aquela querida Irmandade, temos uma comunhão muito gloriosa com eles. Ou para onde Deus preparar, irmãos, levo também a saudação dessa querida Irmandade para saudar todos ali com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força, irmãos, pelo desejo que Deus, irmãos, mais uma vez cumpriu, irmãos, no meu coração, de adentrar dentro dessa igreja, irmão. E espero mais vezes ainda, na preparação, entrar aqui para poder adorar a Deus com os irmãos. Perdoa, irmãos, gastei um pouquinho do tempo, né, dos irmãos, mas, irmãos, que Deus abençoe essa querida Irmandade. E nos cultos online, né, irmãos, o Rodrigo estava... Irmãos, como é importante para nós que estamos longe. Os irmãos não imaginam, né? Os irmãos estão aqui e muitas das vezes nós estamos lá, né, irmãos, se alimentando, ouvindo, irmãos, e é muito bom. Bendito seja o Senhor tem muito nos ajudado através dos cultos aqui também, e que o Senhor continue dando força, né, irmãos, para essa Irmandade, para os anciãos, para o irmão Rodrigo, né, para o irmão Wayne, para todos que estão nessa luta, os obreiros dessa igreja, irmãos, que o Senhor vos ajude e vos fortaleça, irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço a Deus assim por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Mais alguém? Pode vir, minha irmã. Serve a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus. Se assim permanecer uma filha fiel até o fim. Agradeço pelo dom da música, que o Senhor colocou no meu coração, desde os 3 anos de idade. Preparou um dos seus filhos músicos, qual eu pedi a Deus, para servir na casa do Senhor. No tempo certo, tem preparado a nossa filha, Lorena Vitória, também. Eu quero agradecer a Deus que esses dias eu peguei Covid, mas eu nem senti muito, só foi como se fosse uma gripe. Meu esposo que ficou bem ruim, de cama, mais de 7 dias. Eu fiz um voto ao Senhor também. Se ele melhorasse, eu não me envergonharia de levantar e agradecer o nome do Senhor também. A minha filha, na semana passada, eu fiquei 5 horas a noite inteira aqui no hospital, porque ela ficou muito ruim. A Lorena nunca foi de ficar doente, a gente morando no interior, nunca teve nada. E eu fiquei ali, ela fez vários exames de sangue, vários exames, e fez o de Covid também. Eu fiz um voto ao Senhor, se ela não tivesse pegado o Covid, devido a gente ter pegado, por criança, às vezes a imunidade é mais baixa, e eu peguei o resultado de exame essa semana e ela não está com Covid, graças a Deus. Só foi uma pequena gripe, ela já está boa, já está correndo. Isso é o motivo de eu estar levantando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso para a honra e glória do nosso Deus, querida Irmandade. Esse é o motivo de estar agradecendo a Deus hoje. Agradeço a Deus por essa força. Peço a oração da querida Irmandade, porque Deus colocou uma missão para mim e o meu esposo. Peço a oração da querida Irmandade ali, Amador Bueno também. Quero também, Irmandade, orar pela Irmandade nas minhas fortes orações, que eu não tenho horário para orar. Eu oro 3 horas da manhã, eu oro dirigindo, eu oro em qualquer lugar onde estiver, onde eu sentir. E estou fazendo a vontade de Deus hoje. Esse é o motivo de estar agradecendo a Deus. Agradeço a Deus por essa força. Ah, não, só esquecendo. A unção, quando as irmãs estiverem grávidas e trouxer por mão ao altar, está orando. A Lorena Vitória foi o irmão Rodrigo Alves, mas seja qualquer um, seja o irmão Marquinhos ou que estiver na presidência. Isso é de uma grande importância, porque essa criança é uma criança da promessa, Irmandade. E ela foi ungida aqui. Esse é o motivo de estar agradecendo a Deus. Isso é pela nossa fé, não pelo irmão do irmão Rodrigo, pelo irmão de irmão nenhum. Isso é por Deus, porque eles são preparados e são filhos de Deus, né? Que Deus usa dos vasos na terra, como os usa das irmãs também. Esse é o motivo de estar agradecendo a Deus. Agradeço a Deus por essa força. Só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer ao nosso Senhor nesta noite, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela salvação em Jesus Cristo,
porque, querida Irmandade, o Senhor tem sido aquele que tem sido presente na minha vida em todos os momentos. Irmãos, eu quero agradecer a Deus nesta noite por uma obra que Deus fez na minha vida, porque há 13 anos atrás, mais ou menos, o Senhor permitiu que eu ficasse sozinha cuidando de um imóvel que Deus preparou há muitos anos para nós. E ali, queridos irmãos, é muito difícil para eu sozinha, mulher, cuidar de um imóvel assim, quase que somente as paredes levantadas, um imóvel muito grande. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, como que eu vou cuidar disso, meu Deus? Mas, irmãos, cada pedra que é colocada ali, eu não faço sem orar ao Senhor. E o Senhor fez uma obra nesse último mês, que eu tinha que terminar, irmãos, colocar lajota, 75 metros de lajota, nesse imóvel. E eu falei, Senhor, como eu vou fazer isso? E eu tinha que fazer rapidamente, porque a inquilina que mora no lado de baixo queria passar para cima, senão eu ia perder aquela inquilina, e é uma pessoa muito boa. Aí, irmãos, eu orei ao Senhor, e eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. E eu não mexia com essa parte de lajota há muitos anos, nem sabia o valor. Irmãos, e eu saí procurando. Entrei numa loja, o preço tinha triplicado, entrava em outra, tudo um absurdo de preço. Eu falava, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, como eu vou fazer para comprar isso? Irmãos, Deus permitiu que eu andasse quase o dia todo atrás desses materiais. E eu não consegui. Eu parei, debrucei minha cabeça no volante, falei, Senhor, venha ao meu encontro. Me dá a tua guia, Senhor. E o Senhor foi aquele que colocou na minha mente de ir num determinado lugar, irmão. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor. Já era para eu ter agradecido ao Senhor por esta obra. Mas eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre mais uma vez que foi o Senhor que preparou essa parte para mim. Irmãos, eu fui num outro lugar, irmãos. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, moço, qual é o preço dessa lajota? Ele falou, isso não é lajota, isso é um porcelanato. Aí eu falei, por curiosidade, perguntei o preço. Irmãos, 4 vezes menos do que aquela lajota que eu ia comprar. Irmãos, Deus preparou que eu pude comprar ali toda aquela metragem, e também toda aquela argamassa que para o porcelanato já é bem mais caro. E Deus permitiu, irmãos, que eu não coloquei lajota naqueles 75 metros aproximadamente. Deus preparou que eu colocasse lajota porcelanato em tudo, irmãos. Aí, queridos irmãos, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me prova que foi o Senhor realmente que esteve comigo nesta parte. Porque eu não quero levantar na frente do teu povo para agradecer por uma coisa duvidosa, Senhor. Aí, irmãos, faltaram ali, acho que, se eu não me engano, 6 metros de porcelanato. E eu voltei naquele mesmo lugar e eu falei, moço, eu preciso de 6 metros. E ele falou, tá bom, dona, eu vou procurar para a senhora. Ali, irmãos, ele estava demorando demais para vir. E eu tive a curiosidade de ir atrás dele e falei, moço, por que o senhor está demorando tanto? Ele falou, olha, senhora, eu já revirei essa loja, todos os lotes que eu pego aqui, todas as caixas que eu abro estão todas quebradas. Mas agora eu vou pegar essas caixas que estão aqui e o seu porcelanato há de estar aqui, em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos acreditam que naquelas caixas, as últimas caixas que ele pegou, estavam ali toda aquela metragem que eu precisava. Depois, irmãos, o Senhor, para provar mais uma vez que era para eu agradecer ao Senhor por esta obra, eu abri ali o capô do meu carro, ele colocou todos aqueles materiais ali. Depois ele olhou para mim e ele falou, moça, esse material é para a obra de Deus? Eu falei, por quê, moço? Ele falou, não, porque eu pedi para Deus que tivesse ali, glória ao nosso Deus, que tivesse ali e estava ali. E eu já tinha procurado há tanto
É para a obra de Deus? Eu falei, moço, não é para a igreja, mas a minha casa é ungida, é a casa de Deus. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, que depois precisou colocar, irmãos. Eu falei, meu Deus, tem piedade, Senhor, e agora? Né? Aí, irmãos, procurava pedreiros e mais pedreiros ali, os irmãos sabem como é difícil encontrar quem faça um trabalho bom, né? E principalmente eu que sou mulher, eles gostam de chegar, dar preço alto, fazer do jeito deles, né? Eu orei a Deus, peguei na internet ali, contratei ali algumas pessoas, irmãos, quando chegou na minha casa, dois pedreiros, irmãos, daqui para baixo, aonde se enxergava, eram todos tatuados, mas tatuagem no corpo inteiro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Os irmãos sabem, nós somos acostumados a olhar com o olho da carne, né? Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas foi esse que o Senhor mandou, seja feita a tua vontade, Senhor. Aí ele veio dar o preço. Irmãos, quando ele me deu aquele preço, eu falei, Senhor, tem piedade. Esse homem vai sair perdendo. Mas seja feita a tua vontade. Irmãos, anjos que o Senhor mandou. Foram anjos de Deus que eles me ajudaram a fazer não somente esse trabalho, mas todo o restante do trabalho daquela obra. Agradeço ao Senhor por mais esta obra, queridos irmãos, porque se o Senhor não fizer obra na nossa vida, nós somos carne, nós somos fracos, e muitas vezes, irmãos, nós até falamos, Senhor, será que o Senhor está comigo? Irmãos, nós precisamos ver a obra de Deus na nossa vida e prestar atenção para ver o Senhor na nossa vida. Agradeço a Deus por mais esta obra e somente o nome do nosso Deus seja louvado. Vamos seguir, irmãos. Louvado seja Deus. Temos alguns anúncios aqui para a Irmandade. Nossos cultos presenciais aos domingos às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábado às 10 da manhã, só o culto só das irmãs. A partir do primeiro sábado de agosto, às 20 horas, também presencial, o culto dos jovens. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14 às 20 horas, sábados às 10, às 14 e às 20, domingo às 10, às 14 e às 18h30 horas, tá bom? São cultos presenciais, cultos online. Se Deus assim permitir, se não nessa semana, no máximo na próxima, vou acertar com os meninos da produção, para fazer um culto online aqui para a Irmandade às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Se Deus assim permitir, culto online às quartas-feiras, às 10 da manhã. Assim que tiver a data certinho, a gente avisa a Irmandade quando vai começar. Reunião de oração, todas as segundas-feiras às 19 horas, aula de música todos os domingos às 8 da manhã, e todo primeiro domingo, ensaio de orquestra aqui também, para a nossa Irmandade e os músicos. Segundo domingo do mês e a segunda terça-feira do mês, Santa Ceia também para toda a Irmandade, isso é mensalmente. Continuamos pedindo à Irmandade doação de alimentos não perecíveis para atendimento da obra de Deus. Também os nossos dados bancários, que são Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a chave do Pix é alfavilha@ccacristã.org.br. Falei com o Marquinhos, nós estamos aguardando uma posição de uma empresa. Então, logo seja possível, serão instalados aqui na entrada da congregação, aqui no hall, perto de onde ficam os obreiros. Se assim Deus preparar, estamos vendo como vai ser. 2 totens de autoatendimento, bem intuitivo, bem facinho, para a própria Irmandade fazer as suas ofertas quando for ofertar com cartão. Você mesmo vai lá, faz a sua oferta em segredo entre você e Deus, e tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós queremos com isso também diminuir ao máximo o contato físico, para que a Irmandade também tenha mais liberdade. A hora que chega no culto, já faz sua oferta, já fica tranquilinho, depois pode depositar o comprovante na urna, também não precisa se não quiser. O importante é continuar servindo a Deus. Nós estamos organizando isso direitinho, para ficar mais fácil também para a nossa querida Irmandade. Mais alguma coisa, Marquinhos?
Mesa do amor, os alimentos não perecíveis, estão aí essa necessidade que é tão importante para a obra de Deus, tá bom? Continuem colaborando, Deus tem feito muita obra. Eu não sei se ontem foi, não estava aqui em São Paulo, mas se não foi, deve ir nessa próxima semana, para uma associação que cuida de crianças em Itapetininga. O nosso irmão de uma outra igreja entrou em contato comigo pedindo ajuda, e eu pedi a ele que entrasse em contato com os irmãos da Piedade, com a irmã Júlia. Ele prontamente entrou, ela prontamente respondeu, e Deus preparou bastante coisa de criança, brinquedo, que vão para Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, e o nome de Deus lá também já está sendo glorificado, irmãos. Tudo isso, fruto do amor da Irmandade, que cuida, que assiste e que trabalha em prol da obra de Deus. Tudo certo, Marquinhos? Vamos cantar outro. Pode falar, querido. Quer fazer anúncio? Que dia que é? Toda sexta-feira, às 20 horas, aí para a Irmandade da região de Itapevi, Mailasque, São Roque, tem culto em Amador Bueno, às 20 horas. Lembra o endereço lá? Rodovia Benedito René Silva Simões, que número? Como é? Não tem número. Só colocar no Waze, no Google, CCA Amador Bueno, que ele vai dar para os irmãos a localização certinha, já está cadastrado lá no Maps também. Tá bom? Sexta-feira, às 20 horas, lá em Amador Bueno, região de Itapevi, tem culto lá com o irmão Paulinho. Vamos cantar outro hino e Deus nos mandará a sua palavra, irmãos. Pode chamar. Qual, filhinha? 115, cântico 115. Glória ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Bem bonito.
Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Vamos ler, irmãos, no verso 54 a seguir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, no versículo 54 a seguir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Deus que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante ao Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram ao Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno,
para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Salomão, irmãos, quando tomou o reinado de Israel, os irmãos bem se lembram da guerra que ele enfrentou. Seu irmão Adonias queria tomar o seu lugar, não é? Passar por cima da promessa de Deus, fazendo valer a força do sangue, pois Adonias era mais velho que Salomão. Era filho antes que Salomão de Davi. Porém, a promessa de Deus, pela vida de Davi, estava sobre a cabeça de Salomão, pois Davi tinha amado sua mãe, Batseba, e prometido a ela: teu filho vai reinar no meu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, as condições são contrárias a nós. Como vimos o testemunho do nosso caro irmão Ricardo, a empresa, de fato, não tinha mais nenhuma obrigação com ele, a não ser a obrigação moral, a obrigação daquilo que havia sido combinado. Mas, legalmente, não havia mais nenhuma obrigação. A relação de trabalho havia se encerrado. Mas o problema não era a empresa ter ou não ter obrigação com ele. O problema é que a palavra tinha prometido. E a empresa volta atrás, o gerente volta atrás, o inferno volta atrás, mas a palavra não volta e não voltará. Então você pode estar dizendo: mas eu não tenho como alcançar isso. Isso não é para mim. Não tem condição. Mas o Senhor te diz: eu sou a tua condição. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus das alturas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o Senhor, irmãos. Alamaia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos queridos, Salomão se derramou diante de Deus e disse: Senhor, eu sou pequeno, sou menino ainda. Ele era muito jovem, e tu tens me dado esse grande povo, que veio já peregrino do deserto, já haviam passado muitos anos, mas os irmãos sabem, quem nasce na Espanha vai ser espanhol para sempre. E vem a descendência, e vem o sangue, e vem os costumes, que é passado de pai para filho. Quem nasce na Itália, quem nasce no Rio Grande do Sul, quem nasce em Minas, não é isso, irmão? O mineiro nasce aqui, mas pode estar lá no outro lado do mundo, ele vai comer frango com quiabo. E assim por diante, é a cultura que é passada. Então a cultura do povo era a mesma, era outro povo já, mas o sangue era o mesmo. E ele disse: Senhor, eu não tenho condição de estar diante desse teu grande povo. Por isso te peço, dê-me sabedoria para entrar e sair do meio do teu povo, Senhor. E ele pegou um reino de muitas guerras, porque Davi, seu pai, era um apaixonado por tudo e muito intenso em tudo o que fazia. Tanto para Deus, quanto pendia para caminhos tortuosos, falhava, errava. Era um homem intenso nas suas ações. São pessoas, e cada pessoa tem uma maneira de ser. E da mesma maneira, economicamente, ele não foi um bom administrador para Israel.
Israel sofria muito. Ele festejava, ele era uma criança crescida. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque não tinha malícia, não fazia nada de caso pensado. E o adversário, às vezes, irmãos, se vale da nossa inocência. E o Senhor já diz pela sua palavra: eu vou te dar sabedoria do alto. Simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Receba, irmão, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse Salomão se viu em grande dificuldade. E sabe o que ele fez? Quem não tem nada, não perde nada. Pegou todo o sustento de Israel e falou: eu só tenho Deus. Foi Deus que me colocou aqui. Porque as próprias palavras do meu pai já tinham caído, porque ele já estava velho. Mas o Senhor me colocou aqui. E o Senhor foi quem falou comigo que me daria sabedoria. Ele pegou todo o sustento de Israel, irmãos. Tudo que era ovelha, tudo que era vaca, tudo que era para sacrificar ao Senhor. E ofereceu em holocausto de sacrifício 2.000 ovelhas. Entre ovelhas e vacas, salvo engano, tudo que tinha. Porque a nação era falida, não tinha mais nada. Já estavam começando a passar falta de tudo. E ele falou: olha, se o pouco que nós temos nos falta, nós vamos dar tudo para o Senhor. Irmão, não sei porque Deus trouxe essa palavra. Fiquei ali contendendo com Deus, dizendo: Senhor, pedi ao seu servo, o irmão Ricardo, vir pregar a palavra para nós. Seu servo vem de tão longe, e o Senhor me falou comigo em voz humana: não, meu servo, hoje você vai dar um recado para o irmão Ricardo, hoje você vai dar um recado para toda a congregação, que eu me agradei da atitude de alguém que entrou aqui. Alguém fez alguma coisa que mexeu com o coração de Deus, irmão. Salomão pegou tudo o que eles tinham e sacrificou ao Senhor. Os irmãos imaginam os conselheiros do governo. Os irmãos imaginam os governadores, aqueles que estavam sobre o povo junto com ele. Está ficando louco? O pouco que nós temos você está dando, você está despojando, abrindo mão. Mas ele tinha uma certeza no seu coração, irmão. O Deus a quem ele servia. E a voz de Deus não falava com eles, falava com Salomão. Irmão, a voz de Deus falou no teu coração, dá ouvido à voz de Deus e não do homem. Quem serve a Deus não teme o diabo e não ficará envergonhado. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Se a fé, irmão, não te comove, quero crer que a matemática te comoverá, irmão. Passado alguns anos, ele fez outro sacrifício. Ele sacrificou ao Senhor 22.000 vacas, 120.000 ovelhas. E ele fez esse sacrifício diante da casa do Senhor. E já não era tudo o que Israel comia, era o que sobrava. O que ele sacrificou do sustento de toda a nação, nessa época eles comiam num dia. 2.000 vacas eram mortas por dia para dar de comer para aquela nação. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? O que hoje te falta vai sobrar pela janela, pela tampa da panela. Bem-aventurado o homem e a mulher cujo coração estão nas mãos de Deus. E você abre o teu coração para Deus, seja material, seja espiritual, seja o teu tempo, seja a tua fidelidade a Deus, sejam as tuas orações. O Senhor recebe essa noite e te retribui pela palavra. Prepara-te, igreja de Deus, porque vai chover sobre a tua cabeça. Bênção sem medida. Glória ao nome do Senhor. Estava o Senhor diante do templo e vendo as pessoas darem as suas ofertas. Veio uma viúva pobre e deu a única moeda que tinha. E ele perguntou aos seus discípulos: quem vos parece que mais ofertou ao Senhor? E disseram: esse, mais aquele outro que nós vimos. Ele disse: não, foi aquela mulher. Mas Senhor,
É uma viúva, deu uma moedinha só, era uma moedinha só, mas era tudo o que ela tinha. Não é o valor agregado, é o sentimento do coração. O Senhor te diz, a tua atitude mexeu com o coração de Deus. Vou pregar o que Deus está mandando. Vou pregar o que Deus está mandando pregar nessa igreja. Alamaia, vocês nunca me viram pregar isso aqui, mas o Senhor está mandando, eu vou pregar. Essa igreja vai ser uma congregação de gente rica, de gente abençoada, de gente próspera. Nossos filhos serão doutores, nossas filhas serão doutoras. Alamaia, o que você não alcançou, teus filhos vão alcançar. Teus filhos vão viajar pelo mundo, eles vão falar outros idiomas, eles vão dar orgulho ao teu nome, por causa do nome de Jesus que está sobre a tua cabeça. Irmão, o Senhor te diz, vou pregar o que Deus está mandando. Muitos dos nossos jovens vão estudar fora dessa nação, e lá eles levarão a palavra de Deus, e lá eles levarão o nome de Jesus. Irmão, prepara-te, o teu filho vai voar para longe. Enquanto muitas mães vão na porta da cadeia no domingo de manhã, você vai subir num avião e vai lá do outro lado do mundo visitar teu filho, porque a bênção de Deus está sobre a cabeça dele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a tua ação mexeu com o coração de Deus, irmão. Anda lá, manacia lá, macantai. Alamanaia. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, muitas pessoas apertavam o mestre, muitas pessoas esbarravam no mestre, mas ela foi a única que tocou no mestre. Esbarrar é uma coisa, irmão, tocar é esperando alguma coisa diferente. Senhor, como tu dizes que alguém tocou em ti? Se a multidão te aperta, a multidão te oprime, tem tanta gente esbarrando no Senhor, alguém tocou em mim, porque eu bem senti que de mim saiu virtude. Vir na igreja é muito bom, estar na igreja é muito melhor, dar a tua oferta é muito bom, mas dar o teu coração a Deus é muito melhor. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Você tocou na hora do mestre. Santo é o Senhor. Está chovendo, irmão, gotinha de ouro nessa congregação. Está chovendo prata e ouro puro de Ofir sobre a tua cabeça. Você está sendo revestido de uma grande bênção. Você está sendo revestido de uma grande unção maravilhosa. Quando você abrir a tua boca, a palavra vai brotar. Os teus olhos serão chama viva, porque a bênção de Deus cai agora sobre a igreja. Recebe, irmão, recebe, irmã, receba aí na internet em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. A rua onde você passa, o demônio vai ter que sair dela. A casa que você entra, o diabo vai ter que sair. Tem luz de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E o teu Deus te abençoa. Teu Deus te guarda. Teu Deus te confirma os teus passos por esta palavra. Não são as minhas palavras, tampouco as palavras de Salomão. São as palavras do nosso Deus. Erga a tua mão, irmão. Em nome de Jesus Cristo, fiquem de pé para receber essa bênção, irmão. Não é minha, é do Senhor, é Deus quem manda. Aí na tua casa, fica de pé diante da televisão onde você estiver. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo.
O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus Cristo. Seja ungido pela virtude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cantou tua senha na fila do milagre. Ainda por esses dias você vai glorificar a Deus. Tem resposta pela palavra. Se você quer, aproveita que está de pé e dá glória. Hoje a minha bênção invade a tua casa. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Irmão Ricardo, querido, vem agradecer para nós, meu irmão, por favor. Glória! Glória a Jesus, santo! Santo, santo é o poder de Deus. Junto, irmão, enche teu cesto dessa palavra, até a tua última geração vai comer da bênção dela. Sobe, irmão, aleluia. Glória a Deus das alturas. Toma posse, irmão, e conforme o servo de Deus for orando, toma posse, Marquinho. Vai tomando posse, Oliver, vai tomando posse, irmão. Pega tudo que Deus te der. Se Deus te visitar, fale em língua, glorifica, porque o Senhor vai te abençoar muito ainda. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Glória a Deus, glória ao teu nome. Aleluia, glória. E alamanto, rianto, chianto, ramai, sianto, tianana, rianto, cai. E alamanto, tianto, torianto, torianto, cai. Tianano, rianto, calamai. Olaman, surianto, e ala glória. Glória, glória, glória. Altíssimo Deus e Pai nosso que estás nos céus, diante da tua presença, Senhor, na noite deste dia, ó Senhor, mais uma vez, Senhor, nós aqui na igreja, muito dos teus filhos, Senhor, online, nas suas casas, Senhor, ou em qualquer outro lugar, neste momento, ó Deus de comunhão, Senhor, estamos aos teus pés, ó Deus, nesta oportunidade, Senhor, neste momento tão sublime, agradecida ao Senhor, ó Deus, aleluia, por mais este culto que tu tens preparado, ó Deus da glória, onde nesta noite, Senhor, tu tens reunido o teu povo, a tua igreja, Senhor, aleluia, numa só fé, numa só comunhão, Senhor, e numa certeza que nós temos nesta noite, que a comunhão desta igreja, Senhor, tocou o trono da tua glória, e a virtude do céu, Senhor, já tem tomado os nossos corações. Graça te damos, Senhor, pela força que tu deste ao teu servo, mais uma vez nesta noite, Senhor, de subir, Senhor, estas escadas, aleluia, muitas vezes provado, atribulado, triste, mas mais um dia, Senhor, tu deste força ao teu servo, que levantou, Senhor, e iniciou esta reunião no nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos já fomos sentindo consolo na nossa alma, já fomos sentindo, Senhor, que o Senhor ia nos visitando e o bálsamo consolador já ia tomando o nosso coração. Graça te damos pela oração que tu deste ao teu servo também, onde suplicou pela igreja, Senhor. Graça nós te
te damos pela liberdade dos testemunhos, Senhor. Aleluia, onde, Senhor, tu tem operado no passado, opera no presente, e já disse para nós nesta noite, Senhor, que operará também no dia de amanhã. E nesta noite, Pai, graça te damos maiormente pela tua bendita e santa palavra, Senhor, que nesta noite, ó Deus, veio sondando cada coração, Senhor, e temos certeza que pelo poder desta palavra, o inimigo já perdeu mais uma guerra, já perdeu mais uma batalha, Senhor. Tu falou nesta noite que a nossa casa será abençoada, que os nossos filhos serão abençoados, que esta igreja será abençoada, que o teu povo será abençoado. Ah, Senhora, acrescenta se faltar a fé nos nossos corações nesta noite, para crermos, Senhor, e aguardarmos na tua palavra na terra. Quando o Senhor determina a bênção, é bênção, Senhor. Aleluia. Quando o Senhor diz é bênção, é bênção. E nós temos certeza que mais uma vez, Senhor, o inferno foi confundido e foi envergonhado na vida da tua igreja na terra. Leva-nos em paz, Senhor, uns mais perto, outros mais longe, meditando nesta palavra e na certeza, Senhor, que quando tu abençoa, está abençoado. Quando a tua palavra promete, está prometido. Quando tem um decreto do céu, aleluia, acontece e o teu nome é glorificado. Graça te damos por tudo, aleluia, nas bênçãos e nos méritos de Cristo Jesus, teu Filho, que é bendito para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória, glória, a glória ao Senhor. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória, aleluia. Glória, Aleluia. glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus que abençoe. Queridos, nós vamos agora fazer as nossas ofertas e as coletas para a obra de Deus. No banco, à sua frente, estão os envelopes das ofertas. Lá com as irmãs obreiras, irmã Eliane e a irmã Kátia, estão as maquininhas de cartão de débito e crédito. Tem microfone sem fio para você? Vai cantar nesse aqui? E presta? Esse aqui talvez esse aqui seja melhor. Tanto faz. E aí cada um oferta segundo a boa mão de Deus em você. Se precisar passar cartão, dirija-se até a portaria. Nós vamos cantar um louvor agora. Continuamos precisando da colaboração da Irmandade, da ajuda para atendimento das mais diversas necessidades da obra de Deus, que são muitas, mas com a colaboração, o carinho da Irmandade, nós temos certeza que o nome de Deus vai ser glorificado por nós. Irmão Léo vai cantar? Vai cantar nesse ou desse? Tanto faz, não tem. Então vai cantar aqui? Então vem. Claro que pode. Enquanto os irmãos passam cartão ou pegam, nós vamos cantar um louvor aqui. Pode vir, filho. Vai pôr o primeiro dele? Sim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, bendito é o Senhor, do que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado pela saúde, obrigado pela fé, obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso em nossa vida, ó Pai. Obrigado, Pai, obrigado. Tudo que temos a fazer é te agradecer por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Santo ó Senhor. Glória, glória a Deus. Essa é a minha parte. Deus seja louvado. Deus, te damos graça pelo fôlego de vida, pela tua preparação sobre nós, pois não tem faltado a tua mão amiga trabalhando em nosso favor. E o teu povo tem aberto o teu coração para a tua obra. Desde o céu abençoa a tua igreja. Abençoa o trabalho, abençoe a vida pessoal de cada um. E receba no céu a nossa oferta como incenso de suavidade. Que seja agradável a Deus e que o céu se alegre, Senhor, com a nossa atitude. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém. Os irmãos passarão recolhendo os envelopes. Os irmãos podem entregar para os obreiros ou obreiras. Vamos nos despedir com o cântico 401. 401. Glória ao nome do Senhor. Céus as portas sempre se abrirão.
Terceira estrofe de novo, forte, os baixos faz tudo sem mínima, vai. Onde Deus nos manda, vamos nós fazer. Nos ajudará, pelo céu nos abençoará. Força! Coro de novo. Pode, vai. Estrofe. Boa, vai. Vai. Agora, para encerrar o nosso domingo, todos cantando o coro, mas bem forte, para mostrar para o demônio que hoje você está saindo daqui com a vitória na tua mão. Forte o coro. Bênção. Força. Bênção. Não há ele aqui nos dá bênçãos temporais e por fim no céu as eternais. Agora que nem crente. De novo. Força. Bênção. Para a bênção, quais não há, ele aqui nos dá bênçãos temporais e por fim no céu as eternais. Glória a Jesus, glória ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz que vem de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude do Espírito Santo e o conselho da sua palavra estejam em nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus.